Graças a Deus, meus amados irmãos, eu saudo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui nesse ambiente maravilhoso, num sítio, onde tem essa floresta aí atrás, aqui no sítio Cantagalo, do irmão Reginaldo, aqui em Lucas do Rio Verde. E gostaria de falar nós vamos gravar uma série de estudos sobre o assunto de casamento, convivência familiar, vida a dois, ciúmes, sentimentos, etc. Eu gostaria de gravar em cada vídeo um capítulo deste livro. Não está pronto ainda, mas eu gostaria de colocar aqui na internet, porque a gente consegue ajudar muitas pessoas. Meus irmãos, o assunto casamento, ele é muito sério, mais sério do que as pessoas estão pensando e mais sério do que as religiões estão valorizando o casamento hoje. Ali após a criação, após Deus ter criado a vida botânica, o planeta, a fauna, a flora, criado o homem, criada a mulher, então ele instituiu o casamento. Foi a primeira entidade que Deus criou após a criação. Então Deus criou o casamento entre homem e mulher. Esse foi o casamento original. Esta foi a família tradicional que Deus criou entre homem e mulher. E Deus leva tão a sério essa questão de casamento que foi um dos principais motivos para que Deus trouxesse o dilúvio sobre esta terra. Nós vemos no capítulo 6, verso 2 e 3 de Gênesis, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, atraentes, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. A partir dali, meu irmão, Deus toma a decisão de destruir esta terra com água. Por quê? Porque houve uma perversão de casamento. E em São Mateus capítulo 24, se você ler aí na sua Bíblia, no versículo 37, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, os seus discípulos o interrogaram acerca da sua segunda vinda, do fim do mundo e da destruição. E ele falou alguns sinais, mas eu queria focar aqui nos sinais do fim. A partir do verso 37, Mateus 24, ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, preste atenção, os dias de Noé antes do dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, viviam amigados, casavam por conta própria. Isso que estava acontecendo nos dias anteriores ao dilúvio. E isso desagradou a Deus, porque não foi isto que Deus criou. Para o homem casar-se, dar-se em casamento, separar por conta própria, casar. Quando isto aconteceu lá no dilúvio, antes do dilúvio, então Deus, 2 versículos adiante, Deus chama o seu profeta Noé. E Deus decide varrer a terra com as águas do dilúvio. Então Jesus estava lembrando aqui a nós, a eles que estavam ali, mas aqui está na nossa Bíblia, a sua palavra. Ele estava lembrando que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, aonde a família tinha se corrompido,
onde as pessoas não estavam mais valorizando o casamento, a união, meus irmãos. Então Deus trouxe a destruição sobre esta terra na primeira vez por causa do casamento, da união mista. E o Senhor Jesus Cristo fez questão de deixar registrado em São Mateus, capítulo 24, em Lucas também, quando ele fala acerca do tempo do fim, que o casamento errado foi um dos motivos principais para a primeira destruição. E o casamento errado é um dos principais motivos hoje para o fim vir sobre esta terra. E nós estamos vivendo numa era, meu irmão, aonde o casamento, a vida familiar tem sido dilacerada. As famílias estão dilaceradas, estão desamparadas. Agora nós, os pastores, os ensinadores, temos que falar sobre este assunto. O principal problema humano das igrejas hoje é sobre casamento e divórcio. E eu vejo na minha humilde visão que nós, os pastores, principalmente nós da mensagem, temos deixado de falar sobre este assunto. E o povo tem relaxado, as pessoas têm relaxado quanto ao assunto. E o assunto é muito sério. Veja que Deus deu ao profeta a mensagem, casamento e divórcio, num pilar de fogo. Porque a coisa é muito séria. E o profeta diz que a coisa mais importante que tem na vida de um homem é a salvação. E após a salvação, meu irmão, é o casamento, é uma boa esposa. Então, a segunda coisa mais importante que nós temos é a vida familiar, é casamento. E nós devemos falar sobre isso. Devemos orientar o povo, estudar sobre isso. Porque Jesus disse aqui na palavra, como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Aquilo aconteceu até quando, Jesus? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meu irmão, a questão de casamento, vida familiar, é muito séria. E nós estamos fazendo uma introdução neste vídeo, e nós vamos abordar, não sei se vou gravar um por semana, um por mês, Deus vai dar a inspiração e a direção, mas nós vamos nos aprofundar através de uma série de vídeos sobre este assunto de casamento e divórcio. Se você deseja conhecer, ser abençoado, ter conhecimento sobre esse assunto, então você vai nos acompanhar através desta série. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser.